Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y juntos vamos a aprender un poquito más hoy sobre el contenido conjunções coordenadas. Vamos ver os objetivos da nossa aula. Identificar e analisar informações explícitas e implícitas no texto. Também compreender o emprego, o uso das conjunções na construção do texto. Vamos também reconhecer o emprego, a utilização das conjunções na organização textual como elementos de coesão, elementos coesivos. Muy bien. Empezamos entonces leyendo la historieta. Miedo a fallar, miedo al que dirán, miedo a no llegar, miedo al deber ser. Deber ser, ele pensa, reflexiona, ser. E ele fica ali com o verbo ser. Liberemo-nos del deber e comecemos a ser. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito da mensagem que esta historieta aí do Gaturro nos traz. Fala bastante a respeito do medo. Medo do quê? Medo de ser julgado, medo de não fazer do jeito que os outros querem, medo de não conseguir, medo de não conseguir finalizar, não conseguir fazer da forma que os outros esperam que a gente faça, ou da forma que nós mesmos gostaríamos de fazer, mas aí ele tem um clique, ele fala, espera aí, mais importante que o medo, essa insegurança toda, o que importa é ser, é viver, fazer as coisas. Então, no final, na conclusão, liberemo-nos del deber. Ele fala, deixa de lado, então, essa cobrança toda. Comecemos a ser, vamos começar a agir, a fazer as coisas com mais liberdade, com mais alegria, e aí tudo flui melhor e dá mais certo. Então, é o que eu interpreto de la historieta. Você, lendo, você pode... de repente até ter uma interpretação semelhante, um pouco diferente, certo? Pero vamos aí então, vamos a pensar, continuar pensando, sempre pensando. É possível perceber que Gaturro tem alguns medos. E tu, de que tienes medo? Quais são tus medos? Então essa é uma pergunta aí pessoal, você pensa... Cada pessoa tem medo de alguma coisa, medo de um inseto asqueroso, né? Temos medos, o certo é que temos, só que temos também que enfrentá-los, ele não pode nos paralisar, temos que seguir adiante. Vamos a pensar, de que tienes medo? Quais são tus medos? Então pode ser medo de altura, medo de não ser feliz, de quedar-se solo, ficar sozinho, de ter uma enfermidade, ficar doente, perder os padres, morir, né? E já vamos aqui para a atividade 1. Que quer dizer Gaturro em la última vinheta? Né? Eu comentei um pouquinho com vocês já sobre a conclusão ali que ele chegou no último quadrinho. Liberemo-nos del deber e comecemos a ser. O que ele quer dizer? Agora você vai responder aí com as suas palavras, escreva em língua espanhola, se for necessário, faça consulta ao dicionário e produza aí a sua resposta. Um tempinho, já retornamos para corrigir.
Muito bem, listo? Prontinho? Conseguiram aí colocar a resposta toda escrita em língua espanhola? Vamos ver então a possibilidade de resposta. Em la vida tenemos mucho medo de deber ser y nos preocupamos mucho y no vivimos, dejamos de vivir. Entonces es preciso ser, ou seja, hay que actuar, poner em prática e viver. É aquilo que eu estava comentando com vocês anteriormente. Então, se liberar, deixar que as coisas aconteçam, né? Não ficar assim tão preocupado com aquilo na cabeça o tempo todo, se consumir por um problema, e sim pensar em como resolvê-lo, em ações, que realmente coisas práticas que podem mudar. Bien? Analisando a língua. Agora começamos a falar da parte gramatical. Observa a última vinheta. Nós temos acá, liberémonos del deber e comencemos a ser. Há duas informações que estão enlaçadas por la conjunção y. Então, temos aí duas orações que se unem por essa conjunção, la y, que está aí em rojo, que está destacada. Liberémonos del deber, uma primeira informação, e comencemos a ser. O que são conjunções? Você provavelmente já deve ter estudado as conjunções e conhece, lembra de algumas das aulas de língua portuguesa. Agora nós vamos conhecer as conjunções na língua espanhola. E vamos ver então o que é conjunção. Las conjunciones establecem relações entre palavras ou orações. Então elas podem complementar uma palavra que foi dito anteriormente, ou pode fazer uma ligação entre duas orações completas. Podem ser coordinantes, se unem dois elementos de igual valor, ou subordinantes, se vinculam elementos estabelecendo uma relação de dependência entre eles. Então, quando que a conjunção ela vai ser a subordinantes, a subordinativa? É quando aquilo que foi dito anteriormente não está completo. Para complementar, você precisa colocar outra parte, certo? Então, liberémonos del deber e comencemos a ser. Temos aqui la conjunção y, que está añadiendo, acrescentando uma informação. Conjunções copulativas. Vamos entender o que é isso, copulativas. As conjunções copulativas são la y, la e e ni. São nexos que podem unir duas palavras, elas servem para fazer a junção, a união de duas palavras, segmentos ou orações. Pode ser palavras ou podem ser orações. Lembre-se que uma oração é uma frase que contém um verbo, bien? E que simplesmente têm a função de somar, acrescentar ou complementar a informação em las orações coordenadas. Exemplo, el piso dañado, o piso que está com problema, quebrado, foi retirado e se colocou um nuevo. Então veja aqui, foi retirado e se colocou um nuevo. Aqui nós temos aí a função da complementação, certo? Conjunção copulativa e. Atenção, a conjunção y, delante de palavras que empiecem com i o h, i, seguida de consonante, se convierte em la conjunção e. Tá? Então, nesse caso, quando você tem ali, vai utilizar a conjunção i, mas a próxima palavra inicia com i ou hi, para não acontecer desse som todo igual, que parece que fica uma coisa toda emendada, então aí você substitui i por e. Vamos ver os exemplos. Dolores e Isabel, estão vendo? E Isabel, a gente sabe que nessa situação sempre usamos la i. Só que aqui, como Isabel começa com i,
para não ficar Isabel, tudo a mesma coisa, o mesmo som, então colocamos a E. Dolores e Isabel são amigas há muito tempo. Padres e hijos, então aqui é H, I, o H e o I, então tem o som do I para não ficar todo esse mesmo som ali aparecendo seguidamente, a letra E novamente. Padres e hijos llegaram juntos a la fiesta. Ya en la frase, agora a gente vai ver uma situação aqui diferente. Paco condimentou el pollo. Paco, ele temperou o frango com ají e hierbas. Por que que aqui começa com H-I e a gente tem a conjunção I? Por que que isso acontece? Olha só, usamos la I porque a próxima letra é uma vocal. Depois do H e o I, a próxima que vem é uma vogal com som forte. Então, e hierbas, não fica aquele som todo igual, sabe? Porque o E, ele traz uma força ali para a palavra hierbas, bien? A ver as conjunções copulativas, a ni. As conjunções coordinantes ni e tampoco unem as orações, reforçando uma ideia negada. Então, vai aparecer sempre em frases onde existe negação, por lo que suelen aparecer em frases que contêm no. Então, costumam aparecer em frases que contêm a palavra não, no. Bien? Exemplos. No enfrentes a tus enemigos, ni te metas em problemas a menos que seja estrictamente necessário. No viene hoy, tampoco mañana. Não veio hoje e não virá amanhã, certo? Atividade 2. Temos aí, ler a vinheta e contexto. Vamos a ler então. Ni soy tuya, ni eres mío, ni mi dueño, ni señor, tú eres tuyo, yo soy mía, e nuestro amor de los dos. Olha só que interessante para nós pensarmos, pense aí um pouquinho sobre este enunciado, bem importante. Então, o que quer dizer este mensagem? Justifica tu respuesta. Tá? Mais uma vez eu peço que você escreva em espanhol, procure escrever da melhor forma possível, treinar bastante aí a escrita, bien? Já voltamos para ver uma sugestão aqui de resposta, conferir nossas respostas. Muy bien, vamos a corregir entonces. Entonces, ¿qué quiere decir este mensaje? Justifica tu respuesta. Você justificou? Vamos ver aqui então um modelo, como ficaria. Habla
de que não há a ideia de possessão entre o homem e a mulher. É algo bem interessante para nós pensarmos sobre. Ou seja, não são propriedades de nadie, não são propriedade de ninguém, nem homem nem mulher, não existe isso, um é dono do outro. Ni mi dueño, a única coisa que possuem juntos é o amor, nosso amor, ela diz ali no finalzinho, certo? Então, a gente tem aí, aparece aí a palavra no 2 vezes, estão em destaque, ni mi dueño, né? Temos aí a conjunção aparecendo, ni soy tuya, ni eres mío, ni mi dueño, ni mi senhor. Então, a gente vê aí essa conjunção fazendo o trabalho da coesão, da junção. Bien? Conjunções disyuntivas. Elas são la, o e u. As conjunções disyuntivas são o e u, apresentam uma relação de alternância. Então, ela está ali com o objetivo de fazer esta alternância entre uma coisa e outra, é decir, que une palavras ou orações e dá a ideia de que são opções que se excluem ou que são alternativas distintas. Temos um exemplo acá. Di la verdad o después podrán usarlo en tu contra. Aún sobre las disyuntivas o y u. La conjunción o se convierte en la conjunción u delante de palabras que empiecem com o, h, o. Então, veja, é parecida com aquela situação, quando a gente teve que substituir la conjunção i pela E, pela letra E, porque a próxima palavra, lá no caso, iniciava com I ou HI. Aqui o que acontece é o seguinte, né? A próxima palavra iniciando com O ou HO, aí nós substituímos o O por U. Es de plata o ouro. Então, como a palavra ouro empieza por O, colocamos a letra U. ¿Quieres qualquer papel ou hojas de cuaderno? Próxima palavra, H-O. 2. Ya la conjunción O entre dos numerales lleva tilde. Agora, quando estiver entre dois números, vai ter aí um acento. Por quê? Para quê? Para não confundir com zero, tá? Para não confundir com o número zero. La tasa debe variar entre 2 ou 3% al mês. Tá? Observaram aqui, então? Para não acontecer, né? Colocando aqui a letra O, fica aparecendo 203, certo? Então, a gente coloca o acento. Lê la vinheta. No vayas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, o quê? Então, a gente tem aí o enunciado, a pergunta. Nosotros éramos amigos, parientes, esposos, o quê? Nessa atividade aqui, ó, com base em la vinheta, contesta. ¿Qué quiere decir este mensaje? ¿Cuál es la función del empleo de la conjunción o? Por que foi usado aí, foi usada a conjunção o em la vinheta? Justifica a tua resposta. Então, um tempinho para você responder. Já conferimos a resposta.
Muy bien, vamos a corregir. A ver, el mensaje presenta la cuestión del Alzheimer, que se aplica a la pérdida de memoria. En la viñeta, el anciano ya no se acuerda quién es Elcira. La conjunção o, olha só, você respondeu essa parte da questão? Para que ela foi usada? A conjunção o foi empleada para apresentar alternativas distintas de quem poderia ser Elcira. Bien? Ainda temos a atividade 4. Você vai completar aí com a conjunção que aparece ou i, e, ni, o, com tilde, com o acento, ou u. Você vai ler as frases, vou dar um tempo para que você leia, analise, responda e já já voltamos para corrigir. Listo? A corrigir então, chicos. Vamos ver aí como ficaram aí as conjunções. Di la verdad o depois podrán usarlo en tu contra. A B. No dudes de tus capacidades. Lembra daquele caso lá da frase negativa? Ni menosprecies las buenas ideas que se te ocurren. C. Tienes dos opciones. Recordar, aunque duela, olvidar, veja, começa com o, por isso usamos o, aunque no quieras hacerlo. Em la D, Carlos e Ignacio, como Ignacio empieza com I, utilizamos E, estão en el centro. E em la E, la casa tiene 3 ou 4 habitaciones, certo? Muito bem. Tenho certeza que você conseguiu aí assimilar bem esse conteúdo, ele não é complicado, pela lógica nós conseguimos assimilar. Então, o que aprendemos? Análise dos gêneros textuais, charge e história em quadrinhos do Gaturro, emprego das conjunções i, e, ni, tampouco, o, e o com tilde, na organização textual como elementos coesivos. Muito bem, o que eu tinha para hoje era isso, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês e hasta luego!